Oi, gente! Começando mais um episódio do podcast Pitty no Japão e dessa vez eu escolhi falar sobre comida afetiva. Sabe aquele gostinho, aquele sabor que enche a boca e quase que de forma instantânea acaba abrindo um baú de lembranças? É aquela garfada que leva a gente para algum momento especial da vida, abrindo gavetas, armários e closets inteiros que estavam trancados na nossa memória. Pois é, nesse episódio eu vou falar de algumas comidas que eu redescobri aqui no Japão e de outras que antes eu nem gostava tanto, mas que passaram a tomar uma posição especial no meu prato e nas minhas recordações. Na minha primeira imersão no Japão em 2013, uma amiga suíça me levou num kaiten sushi, que é um tipo de restaurante em que as peças de sushi são servidas numa esteira rotativa. E vendo o cardápio, teve um acompanhamento que me chamou a atenção. Era uma espécie de pudim salgado à base de ovos, cozido e servido num chawan, que é uma peça de cerâmica usada originalmente para tomar chá. E eu resolvi pedir porque aquela imagem me parecia muito familiar. E depois de um sushi e outro, a esteira parou e fez com que o chawanmushi estacionasse na minha frente. E logo na primeira colherada, eu fui transportada para minha infância, quando eu costumava ir com a minha família em restaurantes bem tradicionais em São Paulo e encontros promovidos pela minha avó. E aqui a gente está falando do fim dos anos 80, começo dos anos 90. Com a textura delicada que desmancha na boca e com um sabor cheio de umami, eu lembrei que nesses eventos eu me deliciava com essa iguaria, que até então eu nem sabia o nome. A minha avó faleceu quando eu tinha uns 10 anos, e a partir daí a tradição desses grandes almoços ou jantares acabou ficando no passado da família, deixando o sabor do chawanmushi adormecido na minha memória. Quem diria que num sushi de esteira em Shibuya, ali pertinho da estátua do Hachiko, que isso tudo viria à tona. E desde a minha redescoberta, o chawanmushi passou a ser um pedido recorrente nas minhas idas a restaurantes de sushi, mas com moderação, para não gastar esse saborzinho especial de infância. Outro sabor do passado que eu redescobri aqui foi o oshiruko, que é uma sobremesa feita com feijão azuki cozido com açúcar, servido com mochi, que são bolinhos feitos de arroz glutinoso. Ué, mas como assim uma sobremesa feita de feijão? Sim, o feijão azuki, que é uma leguminosa muito comum aqui no Japão, é bastante usado nas receitas doces. Aliás, o anko, que é a pasta feita com esse feijão, fica com uma coloração amarronzada, que muitos desavisados acabam confundindo com chocolate, o que gera uma frustração sem tamanho e até vira uma birra injusta com o azuki. Mas eu sou do time azuki e defendo que sim, esse feijão pode render sobremesas gostosas. E foi também naquele primeiro ano que eu vim passar no Japão que eu resgatei mais uma lembrança. A Haruna, uma grande amiga japonesa, me levou para passear em Kamakura, uma cidade turística super charmosa, bem perto de Tóquio. Ali paramos numa casa de sobremesas tradicionais e a minha escolha foi justamente o oshiruko, que na foto do cardápio mostrava uma versão da sobremesa um pouco mais elaborada, com um mochi de variedades diferentes e também com castanhas portuguesas cozidas. E eu me derreti na primeira colherada porque eu me dei conta de que aquele sabor não era inédito para mim. Eu lembrei de quando a minha mãe costumava fazer esse doce quando éramos crianças, meus irmãos e eu. Ela costumava deixar o caldo pronto numa louça branca, bonita, com alguns adornos meio prateados e que tinha uma tampa com abertura para o cabo da concha, se não me falha a memória. Mas eu me lembro desse contraste do caldo marrom escuro nessa louça branca.
e eu sigo gostando de Oshiruko, apesar de hoje em dia achar um pouco doce demais para o meu paladar, mas talvez seja justamente esse boom de açúcar que siga ativando esse cantinho da memória dos doces feitos em casa para comer com a família. E seguindo aqui o papo dos doces, eu vou ser sincera com vocês. Eu não dava muita bola para manju, dorayaki ou outros doces japoneses que a gente encontra prontos em pratinhos de isopor na Liberdade, por exemplo. Em casa e nas festas de família, sempre foi comum ter uma oferta desses docinhos e eles nunca eram a minha prioridade na hora da sobremesa. Mas eu tive algumas experiências nesses últimos anos que me fizeram ver esses docinhos com outros olhos. Teve um dia que eu fui visitar uma prima que mora aqui no Japão já faz mais de 20 anos. E nesse dia, seu filho mais velho tinha acabado de voltar de uma viagem de trabalho de uma cidade que é famosa pelo warabi mochi, um doce feito de amido de batata doce coberto por kinako, que é uma farinha doce de soja torrada. O warabi mochi tem uma consistência meio gelatinosa e também que repuxa dentro da boca. A pedido da sua irmã mais nova, meu primo tinha trazido um pratinho desses cubinhos de doce que eram embalados individualmente em pacotinhos fofíssimos que acompanhavam um mini garfinho. E eu, numa bocada meio atrapalhada, que fez voar kinako pela mesa, entendi o quanto o frescor da massa de uma casa especializada faz diferença. O warabi mochi fresco é um doce que deve ser consumido no mesmo dia. E sim, o doce estava uma delícia, mas o que mais me marcou mesmo foi ver a empolgação da minha prima se deliciando com tanto gosto aquela lembrança trazida pelo seu irmão. Me fez apreciar ainda mais. E teve um filme que me fez repensar o valor do dorayaki, que é um tipo de panqueca doce recheada de pasta de feijão azuki. Esse docinho típico japonês é o fio condutor de Sabor da Vida, obra da cineasta Naomi Kawase. A pasta de feijão é feita com tanta delicadeza e tanta dedicação pela personagem interpretada pela grande atriz Kirin Kiki que é impossível não terminar o filme e querer degustar um dorayaki. Se for um dorayaki artesanal, caseiro, feito com carinho como no filme, melhor ainda. E olha que curioso, eu passei a gostar mais desse docinho por conta de toda a poesia do filme Sabor da Vida. Aliás, esse filme de 2015 também me trouxe uma lição que eu incorporei nos meus hábitos alimentares. Tem uma cena que mostra como um docinho pode trazer equilíbrio ao ser servido junto com chá. E acreditem ou não, foi pensando nisso que eu deixei de colocar açúcar no café. Hoje eu tomo café puro e adoro, mas acho que o equilíbrio perfeito vem com um agradinho doce servido junto. E para entender mais sobre o papel do doce que acompanha o chá, eu convidei a Tata Meraki para falar sobre o agashi, que é um termo que se refere aos doces típicos japoneses. A Tata mora no Japão desde 2016 e depois do primeiro ano morando em Tóquio, estudando japonês, ela se mudou para Kyoto, onde fez uma pós-graduação em Comunicação, História e Cultura Japonesa. A Tata é uma apaixonada pelos elementos da cultura tradicional e desde o ano passado ela trabalha numa das maiores referências em chá do Japão, a Ippodo, uma empresa estabelecida no mercado há mais de 300 anos. Lá ela trabalha com comunicação e marketing e seu objetivo é mostrar o chá para o mundo não só como uma bebida, mas como algo que desperta conexões, seja entre pessoas ou conectando as pessoas com a sua própria essência. Olá, Pete! Olá, ouvintes! Primeiramente, muito obrigada pelo convite.
É uma grande honra, um grande prazer participar de um podcast que eu tanto ouço, que eu tanto sou fã. E depois também eu quero agradecer novamente pela oportunidade de poder falar sobre algo que tanto me encanta, que eu tanto amo, que é o chá. Na verdade, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o wagashi, que é o doce tradicional japonês servido na cerimônia do chá. E qual seria, então, o papel desse doce do wagashi na cerimônia do chá? Na verdade, são 3 funções principais, básicas. A primeira função do wagashi numa cerimônia do chá, a gente logo percebe ao olhar. Ele esteticamente é perfeito, né? O doce ali, ele é esculpido à mão. Eu nem falo que ele é feito à mão. Ele é esculpido porque você tem todo um aparato, equipamentos próprios. E são anos e anos de estudo e treino para poder chegar no ponto certo ali da forma. E o japonês, ele é muito preocupado, né, com a estética, em proporcionar um ambiente agradável, esteticamente bonito. E o wagashi, ele vem nessa mesma pegada, nesse mesmo significado, de construir ali, de fazer parte de um ambiente agradável aos olhos e ao coração das pessoas. A cerimônia do chá, ela é feita para isso, para conectar as pessoas com as outras e conectar essas pessoas com o momento que está sendo ali apreciado. Já a segunda função também tem um pouco a ver com essa estética, com o momento. É a representação do momento. Por exemplo, eu acho que muita gente vai entender aqui e conhece o Japão por isso, na primavera, que temos aqui aquela grande florada das cerejeiras. O sonho de muita gente é vir para o Japão apreciar as cerejeiras. E durante esse período que elas estão ali no pico, lindas, florescendo, nas cerimônias do chá é servido o wagashi em forma de pétala de cerejeira, em forma de flor. É o doce esculpido com a forma de uma cerejeira, de uma flor de cerejeira. Quando aqui também a gente tem agora mais para o final do ano, aquela lua da colheita que eles falam. É a maior lua que tem no ano, no período. E geralmente são 2 coelhos olhando para a lua, que é sinônimo de fertilidade, de prosperidade. E também há, nesse período, um doce, um wagashi, que ele representa isso. Então, eles colocam ali, fazem de tudo para que fique ali a lua cheia, a representação dos coelhos. É muito bonito de ver. Então, cada mês ou cada estação, cada período da cultura japonesa, da natureza japonesa, é representada pelo doce, pelo wagashi. E o terceiro papel, eu acho que isso é talvez o que as pessoas mais ouvem falar quando vão fazer a cerimônia ou quando vão ler um pouco ou vão tentar entender um pouco sobre o que é a cerimônia do chá, que fica muito também perceptível quando você bebe o chá, que ele serve para equilibrar. O wagashi, ele é um doce, não tão doce quanto os nossos doces, os doces ocidentais, mas ele é um doce e ele tem ali a doçura perfeita para equilibrar o amargor do chá. O chá servido às cerimônias tradicionais é o chá verde em pó, que as pessoas chamam de matcha, conhecido como o matcha. E o matcha, ele é o chá mais amargo que você vai encontrar no Japão. E muita gente não é acostumado, não gosta, né, desse sabor.
Então, o agacho doce, ele tá aí para isso, para deixar o chá mais apetitoso.